Como perseverar na fé? Essa é uma questão que todos nós que cremos no Senhor Jesus sempre perguntamos ao ler a Escritura. Em Hebreus capítulo 4, nós encontramos 3 versos que creio que nos auxilia bastante sobre essa perseverança na fé, por causa de Cristo, motivados por Ele, supridos por Ele. O texto diz assim, em Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confiança. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Antes de meditarmos nesse texto, eu te convido a orar. Ó Senhor, dê-nos discernimento da sua palavra como ela é. Esteja iluminando, ó Pai, o nosso entendimento e pastoreando-nos através da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quando Deus, pela sua graça, nos fez servos dele, ele fez isso para que nós pudéssemos, através da fé que nos foi dada, conservá-la, confessando-a em meio a qualquer circunstância da nossa existência. Desafios, tribulações, que normalmente acontecem na nossa vida. Nós temos que pensar na necessidade de vivermos para o Senhor. A pergunta é, para que isso ocorra, o que tem que ser feito? Qual é a motivação que está por trás de tudo isso? A motivação adequada, ela conduz a muitos frutos, principalmente na vida cristã. A melhor motivação que um cristão tem, que nós temos para a nossa vida cristã, é aquilo que Cristo fez, a vitória de Cristo em nosso lugar, apesar do custo alto, mas buscado com grande empenho e executado com perfeição. Nunca se ouviu tanto falar motivação. Hoje se fala de motivação nos grupos, nas empresas e até mesmo dentro da igreja. Quando se fala de motivação hoje, o foco tem sido bem tirado de Deus e tem sido colocado muito em técnicas. São muitas propostas. Mas na verdadeira vida cristã, segundo a Escritura, ela aponta para um lugar único. A nossa motivação é Jesus Cristo. Ele e Ele somente. Esse texto de Hebreus, a carta de uma maneira geral, ele tinha a intenção de mostrar aos judeus que Jesus era exatamente o Messias tão aguardado no Antigo Testamento. Para isso, e explica não só os atos de Jesus como mediador, como redentor, como aquele que cumpriu as exigências, as promessas, todas as profecias referentes a ele, mas essa esperança, ela ocorre por aquilo que Cristo fez. O autor de Hebreus diz no capítulo 2, verso 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. E é exatamente caminhando por aí que eu quero com você estudar esse texto da Escritura, pensando sobre a perseverança. Como perseverar. Não perseverar em qualquer coisa, mas perseverar na vida como um cristão. Aí sim, em todas as áreas da nossa existência, tendo Jesus como motivo eficaz para a nossa perseverança na fé. A primeira coisa que o texto nos mostra no verso 4, no verso 14, parte segunda, parte B, diz: conservemos firmes a nossa confissão. Queridos,
A nossa confissão aqui é a confissão em Jesus. Se você voltar um pouquinho no capítulo 3, no verso 1, o autor fala também da confissão. Ele diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, do chamado celestial, considerai atentamente o apóstolo e santo sacerdote, sumo sacerdote da nossa confissão. E aí ele diz: Jesus. E é por aí que nós vamos começar a compreender o final do verso 14. Quando Deus diz: conserve firme a confissão, Ele está trazendo para nós uma obrigação, uma responsabilidade, uma ordem. Essas palavras são direcionadas ao crente, a nós crentes em Cristo Jesus. Essas palavras são direcionadas àqueles que já fizeram sua declaração de fé em Cristo Jesus. A ideia aqui é de conservar, manter. E nós sabemos que isso não é uma exigência de Deus tão simples para ser cumprida. Nós não podemos receber esta exigência cristã de maneira relaxada e despretensiosa. Nós temos que entender que o texto diz: conserve. Isso sugere uma situação de dificuldade, onde devemos estar alertas, prestando atenção e agindo com diligência. Amados, nós estamos sobre pressões e sobre hostilidades que tendem a nos levar a negar a nossa confissão. A advertência está dentro de um contexto. Se você observar bem no texto, ele começa assim, verso 14. Tendo, pois. Ele apronta para algo que já foi dito anteriormente, mais especificamente no texto que inicia no capítulo 3, verso 7. Nesta longa sessão, do 3:7 até o 4:13, o autor faz uma comparação. Ele compara os crentes em Jesus, a igreja, a Israel, Antigo Testamento. Mais especificamente a um ponto da história de Israel. O tempo quando Israel esteve no deserto, atravessando o deserto do Sinai, depois de ser liberto do Egito. Essa comparação ela tem mais de um sentido. De um lado, o autor leva-nos a ver a igreja, aquela igreja que foi liberta do pecado pela bondade de Deus. E pela mesma bondade, Israel foi liberto do cativeiro egípcio. Ele quer que nós entendamos que em Jesus nós temos uma experiência real de libertação da culpa e do poder do pecado e de todas as consequências do pecado. Nós recebemos a salvação prometida no Evangelho. Este é um lado da comparação. Olhando no outro sentido, o autor também deseja que entendamos que, apesar de Israel ter sido liberto do cativeiro do Egito, e o foi, ainda não estava desfrutando da terra prometida, Canaã. Eles estavam vagando, aguardando o tempo certo de entrar na terra que Deus lhes havia prometido. Da mesma forma, a igreja que somos nós, ainda não entramos no descanso final de Deus, como foi prometido. Ainda não desfruta do descanso final prometido em sua inteireza. Desfrutamos de privilégios que trazem o anúncio, o gozo inicial da promessa de Deus, mas aguardamos a plenitude. Ele não está falando de uma incerteza, mas sim de que a nossa salvação ainda ocorrerá em sua plenitude no futuro reservado por Deus como promessa para nós. Amados, nós somos um povo peregrino, como Israel no Antigo Testamento. Nós estamos a caminho da plenitude da promessa. Do mesmo jeito que Israel caminhou no deserto e teve dificuldades, intempéries, situações difíceis,
sem jamais deixar de ser cuidado por Deus. Nós também passamos por dificuldades nesse período difícil, até que Cristo volte, ou Ele nos leve antes. É justamente por isso que o autor de Hebreus diz: conserve firme a confissão. A confissão de Jesus Cristo. No capítulo 4 de Hebreus, se você der uma olhada no verso 11, ele diz assim: esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, se referindo lá atrás. Nós devemos lembrar que estas palavras são direcionadas a cristãos que faziam parte da igreja, como nós, e que estavam vivendo num deserto de dificuldades para manter firme sua confissão de fé e a sua própria fé, o seu dia a dia, crendo em Cristo Jesus. Oh, queridos, nós vivemos assim. Momentos de tentação, momentos de hostilidade para com o Evangelho, momentos de hostilidade causadas pelo próprio mundo, ou incertezas diante de situações como essa que estamos vivendo agora. O texto no capítulo 3 de Hebreus, no verso 12, diz algo que é muito importante para nós. Ele diz: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Nós não podemos permitir que circunstâncias estejam tirando de nós a fé, gerando incredulidade. Deus, em momento algum, deixa de ser Senhor e soberano. Ele é o Senhor da história, aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Na continuidade desse texto, no verso 13 do capítulo 3, ele diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Exortem um ao outro, diz o texto, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Que Deus nos dê entendimento dessa advertência, de que perseverar na fé, permanecer na fé, é a ordem de Deus para o verdadeiro cristão. E isso é algo maravilhoso para nós. Deus nos dá o modelo da nossa existência. A grande questão é qual a motivação para isso e como fazer isso acontecer de maneira prática. Bom, vamos para o início do verso 14. Ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, antes dele determinar a permanência na fé, ele diz: olhem para Jesus. Olhem para o Filho de Deus, o sacerdote supremo que fez toda a obra. O que o autor quer dizer com ter a Jesus como sumo sacerdote e usar isso como motivação para a manutenção da confissão de fé. Essa mesma expressão, sumo sacerdote, é usada outras vezes no livro de Hebreus, todas as vezes referindo-se ao Senhor Jesus. Em todas elas aponta para a superioridade do sumo sacerdócio de Cristo quando comparado aos sacerdotes do Antigo Testamento. Em Hebreus capítulo 7, desde o verso 20 até o verso de número 28, Jesus é apontado como sumo sacerdote único e perfeito em sua obra substitutiva para a salvação. Aquela que foi feita em nosso lugar, aquele que se oferece como a própria oferta. E é aquele que leva na presença de Deus a oferta, o seu próprio sacrifício. Aquele que agiu de maneira santa. O texto diz que ele era um sumo sacerdote, santo, inculpável,
sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus. Capítulo 7, verso 26. E ele continua dizendo, e este, por ser assim, não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. A obra de Jesus Cristo é obra perfeita. A obra do Senhor Jesus foi feita de tal forma que ela não precisa ser repetida de uma vez por todas e para sempre. E se formos caminhar capítulo 5, capítulo 8 de Hebreus, em todos esses textos nós vamos ver que Jesus é um sumo sacerdote perfeito, que fez a obra eficaz e suficiente para a nossa salvação. E que a sua obra foi feita de maneira a não necessidade de ser refeita ou aperfeiçoada, tudo de uma vez para sempre. Tudo isso que Jesus Cristo fez como sumo sacerdote, ele fez como o servo que veio sofrer por nós, que foi enviado pelo Pai para se encarnar e sofrer em nosso lugar, oferecer-se a si mesmo. Ele é o modelo. Por isso que o autor de Hebreus diz, olha, se existe um motivo para permanecermos na fé, e nos propósitos da fé, na vida de fé, olhem para Cristo. Ele é a nossa motivação. Mais do que isso, ele é o nosso modelo. Ele é tudo aquilo que nós precisamos para que possamos viver segundo a fé. Hebreus capítulo 10, verso 12 diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, depois disso, assentou-se à destra de Deus. O texto que nós estamos estudando, amados, afirma, nos fala que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. E ele penetrou os céus. Isso é dito para contrastar todos os sacerdotes e os sacrifícios feitos anteriormente. Somente ele, como sumo sacerdote, penetrou os céus de maneira perfeita. E somente o sacrifício, ele mesmo, penetrou os céus de maneira perfeita e suficiente por nós. Isso aponta para a recepção de Jesus Cristo nos céus para assentar à direita do Pai, para reinar no trono que aponta para a sua própria soberania sobre todas as coisas. Jesus é o verdadeiro Rei que fez uma obra eficaz a nosso favor. Louvado seja Deus. Ele é a nossa motivação em permanecermos na fé. Por último, o texto nos mostra que Jesus continua a sua obra, que é a fonte da motivação para a perseverança e testemunho da fé. No verso 15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Queridos, logo depois, no verso 16, o texto diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A morte de Cristo, a obra substitutiva, ela foi preparatória para uma obra que ele continua a fazer a favor da igreja. Não para nos salvar, mas para nos manter como seu povo, para continuar uma obra que já nos deu tudo, mas agora é experimentar aquilo que ele conquistou para nós. A obra sacerdotal de Cristo, ela é algo que continua tendo seu efeito e continuará tendo eternamente. Ele apresenta a sua obra sacrificial ao Pai e ele intercede pela igreja. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, diz, por isso também pode salvar totalmente os que
Por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É assim que Jesus Cristo faz. Nós nos achegamos junto ao trono da graça para recebermos misericórdia e graça de Deus. E o fazemos com confiança, porque este Deus é o Deus que mantém a nossa fé. Este Deus é o modelo da nossa fé. Esse é o sustentador da nossa vida. Esse é o sustentador da nossa expressão de vida cristã em meio a qualquer circunstância, a qualquer dor, a qualquer pandemia. Jesus intercede por nós na presença do Pai. 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. O texto diz isso. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é o nosso intercessor, porque ele conhece o peso das nossas necessidades e se compadece de nós. Diante destas verdades, somos motivados a buscar a Deus constantemente, enquanto andamos em nossa peregrinação como cristãos em meio ao deserto. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente, diz a Escritura, junto ao trono da graça. Jesus não fez a obra sacerdotal e nos abandonou. O fato dele estar no céu, assentado à destra do Pai, mostra sua real condição para nos ajudar eficazmente sempre. Devemos orar, isso é, nos aproximar diante do trono de Deus. Devemos compreender que Deus está atento à nossa realidade. Queridos, a obra completa e eficaz de Jesus traz para nós certezas e tranquilidade em meio ao deserto perigoso onde vivemos. Em Lucas, capítulo 12, versos 8 e 9, a palavra nos diz assim: digo-vos ainda, o Senhor Jesus fala essas palavras, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E depois, no verso 11 do mesmo capítulo 12 de Lucas, capítulo 12, verso 11 e 12 diz: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Amados, vivemos situações que cobram de nós a fé, a certeza da fé, a certeza e tranquilidade de confissão da nossa fé, a certeza de que Jesus fez tudo para que tivéssemos a salvação através da fé. Esse maravilhoso Deus nos deu a fé como dom, e este Deus é aquele que continua suprindo todas as coisas de tal forma que nós possamos sempre louvá-lo, sendo homens e mulheres que confessam a fé. O que o texto da palavra diz é que devemos manter, sustentar a confissão da nossa fé. Que esse tempo difícil que vivemos de deserto seja tempo na presença de Deus em oração, na certeza de que Jesus continua sendo o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, o nosso sustentador. Oremos. Ó Pai de amor, de graça e misericórdia, nós te louvamos, ó Senhor, porque
Jesus fez a obra perfeita. Ó Deus, somos miseráveis, pecadores. Nós somos homens que pela própria natureza não podemos nos aproximar do Senhor. Mas agora, a partir de Cristo e a fé que Ele nos deu e a obra que foi perfeita, feita na cruz em nosso lugar, nós deixamos de ser miseráveis e passamos a ser restaurados, remidos. Somos agora filhos do Senhor. Temos uma verdade na nossa vida que nos alegra, um espírito que nos sustenta. E eu imploro para que o Senhor esteja nos momentos de dificuldade, nos ensinando a viver esta nova realidade na Tua presença. De tal forma que possamos viver a fé e testemunhar a fé, confessar a fé com a autoridade que vem do Senhor. Supra-nos, nos abençoe e nos habilite a viver a fé. Isso é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.